Mas aí a pessoa sai de retiro, aí ficam pensando, bom, e agora, né? Aí os budistas menos, mas os meus amigos que não são budistas, eles ficam perguntando, e agora? O que você é agora? Como se tivesse ganho um título agora, né? Agora você virou monge? Aí eu tinha um amigo meu lá de Santa Cruz, que é onde minha família é de lá, né? Ele dizendo assim, olha, eu acho que eu vou te encontrar na rua andando com aquelas roupas todas de branco, assim, né? Da paz. Porque a gente fica com uma imagem de que a pessoa vai ganhando um título, né? À medida que vai fazendo alguma coisa. Que é a visão que a gente tem na nossa cultura. Então a pessoa faz uma coisa dessas, é como se agora galgasse um posto no quadro de funcionalismo budista, né? Agora eu sou outra coisa que eu não era. Uma outra identidade, né? Então é assim que a gente se relaciona, né? As pessoas perguntam umas para as outras o que elas fazem, o que elas são. A gente sempre responde a identidade profissional. Vocês reparem isso, né? A gente responde a identidade profissional. O que você é? Ah, eu sou advogado. Eu sou médico. Eu sou alguma coisa. Bom, eu gosto de andar de bicicleta. Mas tu vai dizer isso para a pessoa, não funciona, né? Eu estou um pouco em crise, porque quando eu vou preencher cadastro, eles perguntam o que você é. O que você faz? Né? Aí eu não vou dizer a minha formação. Eu tenho formação em ciências sociais, mas eu não exerço, né? E também estou fora do ramo, né? Aí não vale, eu não acho muito válido, né? Aí eu digo, eu faço meditação. Então eu vou preencher o cadastro no médico, onde é os lugares que eu vou, eu digo isso para eles, né? Eu faço meditação. Então se tem alguma coisa que caracteriza a gente passar um tempo tão comprido quanto esse fora, é justamente uma morte, né? Uma morte da identidade. Aí tu entra num buraco desses, né? Tu não consegue mais ficar equilibrando. Aí tu começa a minguar, literalmente, né? Até o dia que tu pensa, onde é que eu estava com a cabeça, né? O dia que eu decidi entrar aqui nesse lugar, né? E agora, o que eu faço? E aí tu não tem bem o que fazer. Então é interessante tu ter essas mortes lentas que vão acontecendo pelo próprio processo de tu não conseguir sustentar elas. Porque as identidades, elas precisam de uma relação. A gente só existe em relação com o outro, né? Ou seja, a gente sempre faz alguma coisa tendo em mente, tendo um plano sutil, um outro. Então a gente faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca. É sempre esse jogo que a gente está, né? Aí tu está lá dentro, tu não tem outro para jogar. Aí tu começa a ficar murcho, né? Literalmente murcho. Então isso é interessante de ver. Aí tu começa a olhar, bom, mas e aí, o que importa mesmo, né? Onde é que, nessa confusão toda, o que sobra? Só vem esse peso que começa a surgir, né? Aí é um processo interessante de tu ver justamente um super raio-x do samsara, porque a gente tem ideia de quando tu faz uma coisa dessas, de que tu vai ver alguma coisa extra sobrenatural. Vai ver luzes, vai ver planos alterados de consciência, tu vai descobrir poderes da mente, vai mover objetos. As pessoas perguntam cada coisa que vocês não têm noção, pessoal. Eu fui num lugar esses tempos, aí eles perguntaram se depois do retiro eu comecei a lembrar de vidas passadas. Vê se pode, né? Eu disse, eu não sei nem meu celular, eu vou lembrar da vida passada, não tem sentido, né? Mas é uma coisa que acontece, porque a gente tem uma visão muito romântica e um pouco fora da casinha, como se fala, né? Do caminho espiritual, como se fosse uma outra coisa. Então é importante não achar que o caminho espiritual é uma coisa e que a vida é outra. Nem que dentro do retiro a gente vai fazer alguma outra coisa que não acontece aqui do lado de fora, vamos supor. Tu vai estar operando dentro de um jogo. Se tu não cuidar, tu vai estar preso num jogo. Então tu pode estar lá dentro, no ambiente, vamos dizer assim, puro, né, de um retiro. Aí tu está sentado de frente para um relógio, vamos supor, pensando, bom, quanto tempo eu consigo ficar sentado sem me mexer? Tu já entrou no jogo, já perdeu a prajna paramita, né? Porque tu não viu a vacuidade do relógio, pronto, já perdeu. Então tem que ter esse cuidado. Então tu vai lá dentro, na verdade, ter menos estímulos sensoriais, menos coisas que chamem a atenção, para tu poder olhar para esse jogo neurótico que acontece o tempo inteiro, por todos os lados. Isso é muito interessante. Então isso tira um pouco o romantismo da coisa, no sentido de achar que por o fato de tu estar recolhido, tu não vai ter crises, tu não vai ter dificuldades, tu não vai ter obstáculos. E, na verdade, tu vai estar lá justamente para olhar para os obstáculos, não para outra coisa, para olhar para aquilo que perturba. Mas aí quando a pessoa fica mal, o que ela faz? Essa é a pergunta, né? O que a gente faz? Como é que a gente lida com aquilo?
Aí tu tem as 4 formas de lidar com as situações, né? Que a primeira é assim, vem alguém te agride, tu vai lá e agride de volta. É óbvio, eu sou trouxa. E os pais ensinam isso para as crianças ainda, né? Então é a causalidade que a gente responde. Aí tu nunca vai conseguir ultrapassar a dificuldade porque tu está completamente preso naquilo, né? Então isso é interessante observar. A causalidade, na verdade, não precisa nem ser ensinada, todo mundo sabe. É como se fosse uma coisa um pouco instintiva, né? Dos impulsos que surgem, a gente responde automático para aquilo. Aí a gente começa a se dar conta do quê? Que simplesmente responder não vai levar muito longe. Aí a gente descobre que se usar disciplina é um pouquinho melhor. Aí vem alguém, faz alguma coisa que perturba, aí tu, não vou responder. Aí isso funciona, mas não funciona muito, porque tu engole aquilo. Aí vocês observem na vida de vocês, se alguém faz alguma coisa para vocês, vocês não gostam, vocês não respondem. Podem não responder por um voto que vocês fizeram, podem não responder por ser bom menino, por alguma coisa assim, né? Mas aquilo fica entalado. Às vezes a gente tem a sensação de que está com aquilo na garganta, assim, né? Como se fosse uma bola, assim, né? Que entope. E aí aquilo somatiza no corpo. Aí vem as doenças todas, né? Que a medicina está se dando conta agora que os processos sutis externalizam no corpo, né? Então isso vem um pouco da disciplina, porque a disciplina é um pouquinho melhor. Por quê? Porque vem alguma coisa nos perturba, a gente não responde simplesmente. Tu diminui a redução de danos, tu diminui o dano da ação que tu pode causar no outro. Então se tu ia bater no outro, tu não bate. Se tu ia matar, tu não mata. Tu diminui um pouco o impacto, mas tu não resolve, porque aquilo segue dentro, né? Tu não esquece daquilo. Um pouquinho melhor do que isso é o antídoto. Né? O antídoto é o quê? É tu pegar e mudar a paisagem. Então alguém vem e te agride e tu diz, não, mas ele não está no bom dia hoje. A mulher deixou ele está desempregado, bateu o carro, o vizinho disse algumas coisas para ele. Então a gente consegue olhar aquilo num outro contexto de que aquilo melhora um pouco para a gente. A gente se coloca no lugar do outro, faz algum exercício assim, né? Mas às vezes a gente tem recaída. Então dali a uns dias a gente se lembra, não, mas ele na verdade ele quis era fazer aquilo comigo mesmo. Eu que devia ter feito outra coisa. Não resolve. Então isso é assim que a gente lida no dia a dia. Então, na verdade, uma experiência mais retirada como essa vai nos ajudar a lidar com o 4º tipo, que é o liberar. Que é como tu olhar para situações e conseguir se dar conta de que elas existem num plano sutil, não estão na materialidade do plástico. Então, quando eu olho para um relógio, eu começo a ficar preocupado que está passando o tempo, que eu estou atrasado, que isso, que aquilo. Aí eu paro e olho, mas onde é que está isso? Aqui tem uma luzinha que está dentro de um plástico. Não tem mais do que isso. Eu estou dando muito mais importância do que isso tem materialmente. Aí tu começa a te dar conta que isso está surgindo no plano sutil. Aí tu está lá dentro com poucos estímulos, né? Justamente para tu te dar conta de que a realidade toda existe nesse plano sutil. Pegar qualquer coisa, jogar para o plano sutil e olhar que isso está lá como um sonho da mente. Aí se tu tem sonhos difíceis, aquilo é interessante, porque os sonhos difíceis eles te ajudam a olhar muitas vezes para aquilo e aí tu acaba tendo que cruzar por eles, né? Porque tu não tem mais o que fazer. Tu não tem ninguém para telefonar, tu não tem Facebook, não tem o que comer, não tem dar uma volta, aí tem mosquitos, tá lá de fora tem mosquito. Não, vou ficar lá de dentro, né? Aí pronto. Então é um ponto interessante isso, né? De tu ter uma condição favorável para olhar para os obstáculos. É mais ou menos isso. Se a gente consegue fazer isso lá de fora, não precisa. Então, um retiro desses é como se fosse um extremo, né? Tu tem um extremo de se retirar para fazer alguma coisa. E tu tem outro extremo que seria tu ficar na Avenida Paulista o resto do dia, né? Que é o extremo de tu não retirar um tempo do teu dia para fazer aquilo. Então, essas duas coisas, elas são opções, não é assim, todo mundo vai migrar para fazer retiro fechado. Isso é uma opção. Isso é um tipo de caminho que a gente pode escolher, né? Aqueles que acham que precisam e que têm tempo, que têm vontade de fazer, podem fazer. Então isso na verdade é mais um leque que se abre na nossa cultura para poder aprofundar os vários pontos do caminho, né? Mais ou menos isso. O aspecto cognitivo, ele não produz a transformação na gente. O pensamento, a ideia, não produz. Isso é uma descoberta e tanto, né? Ou seja, a gente descobriu um meio de produzir a transformação cruzando o aspecto cognitivo e intelectual, dos livros, né? Então a gente vai lá, na verdade, para pegar a visão
E treinar ela muitas vezes. É um treinamento muito mais do que um estudo, propriamente, né? Isso é muito legal. Porque a gente já tentou fazer muitas coisas, né? Fazer dieta, fazer exercício. A gente já tentou se propor rotinas para a gente cumprir aquilo. A gente já se fez votos de muitas coisas. E é muito difícil cumprir aquilo. Por quê? Porque a gente tem um inimigo interno, que é o próprio karma, né? Tem um inimigo interno. Tu quer fazer, tu tem vontade, tu tem boa vontade, tu entendeu e tu não consegue. Aí todo mundo tem uma frustração assim, né? Nesse sentido, em alguma área da vida. Isso é muito legal. Então esse é o ponto de que o pensamento não cruza. Porque às vezes eu preciso fazer isso e tu não tem vontade nenhuma. É tipo fazer faxina, né? Tu sabe que precisa e não tá com vontade de fazer. E aí? Então como é que tu lida com essa vontade que não vem da ideia, do pensamento? Então, na verdade, a meditação é o caminho para tu cruzar isso. Para isso que serve. Mas é interessante porque... Oi? Porque tu tem visão, meditação e ação, né? Aí tu tem visão, que é a parte do entendeu. Só que é só a primeira... Isso é a base. O entendeu é a base. Depois tu vem todas as práticas de estabilizar a visão, que é a meditação. Então esse caminho ele é bem longo, porque a gente começa na meditação fazendo tranquilização, a gente começa se pacificando, né? Aí tu começa respirando, aí na yoga tem aquelas práticas, e na verdade, se a pessoa quiser, ela pode começar com a yoga, porque a pessoa vai se dar conta de que ela respira. Todo mundo respira, mas nem todo mundo se dá conta, né? Curioso. Que tu tem pulmão, tu tem 2 narizes, que aquilo entra e sai o dia inteiro. 2 narizes, pulmão, troquei. 2 narinas, na verdade. Tem um nariz, não? Coisa estranha, né? Mas a gente não se dá conta dessas coisas óbvias, né? Tu tá sempre ocupado. Aí tu te dá conta que tu respira, aí tu te dá conta que tu tem um corpo, que tu te mexe, ele produz alterações, muitas, né? Aí tu começa tranquilizando, aí tu começa colocando a mente num foco, que é a chamata. Aí tu vai treinar isso. Aí tem que treinar. Porque senão a gente não consegue nem estudar direito, nem tocar um instrumento. Isso é muito legal, música, né? Tu vai treinar um instrumento. Por que as pessoas têm dificuldade em treinar, em avançar no instrumento musical? Porque a pessoa começa a tocar uma coisa, uma escala, ela tem um pensamento, vou fazer outra coisa, ela vai fazer outra coisa. Não, agora quem sabe isso. Então ela não consegue pegar uma escala e treinar do início ao fim. Se vocês forem pegar esses grandes músicos, esses dias eu estava vendo o Yamandu Costa. Ele teve um período da vida dele que ele treinava 16 horas por dia, violão. É um retiro, dentro de casa. O que ele fazia? Treinava escala. Então ele tinha essa disciplina de treinar isso muitas vezes. Né? Então tu vai treinar a tua mente para ela ficar num foco e ela ficar ali. Tu te propor a fazer alguma coisa e tu conseguir fazer. Isso é uma coisa um pouco difícil do retiro, porque tu tem que abandonar tudo. Aí tu conta no banco. Tu fecha a conta no banco, né? Aí o celular, tu devolve. Aí... Não pode estudar. Vocês cozinhavam? A gente cozinhava. Deixando a terra? Também. Mas assim, esse ponto do que tu abandona lá de fora, ele é um pouco doído, né? Porque tu abandona muita coisa, num certo sentido, né? E tu tá lá dentro, tu abandona dinheiro, tu abandona roupa, né? Então eu tinha roupa de inverno, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde eu morava, né? E se eu vou a Pernambuco, eu vou fazer o que com isso? Eu dei muita roupa, porque eu não ia usar em retiro aquilo tudo. Eu vou dar. Aí tênis, aí tu vai dando tudo, né? Aí casa, aí tu sai, tu abandona onde tu mora. Então tu vai te soltando. Então, por um lado, isso é libertador, né? Porque tu tem bem menos coisa para te preocupar, muito mais leve. Mas por outro, aquilo também é um refúgio que tu tem. Aí tu vai ficando, bom, mas e agora? E eu vou ficar? Vou ficar como? Eu vou morrer de fome? Eu vou morar onde? Aí tu tem essas paranoias que surgem, né? Aí tu tá lá dentro, então o início é um pouco difícil também, justamente por isso, porque tu entra sem nada, pelado, né? Um pouco mais do que a roupa do corpo. O ponto de olhar para isso é nunca se opor. Né? Então tu tá lá, se opor, contra. Porque se a gente se opõe, a gente não se permite viver. Porque tu não te permite viver, tu não consegue ultrapassar. Então é paradoxal, né? Porque tu não te opõe, tu não consegue viver. Então tu tá lá, aí as crises são muito bem-vindas, né? Todas elas. Porque lá tu vai ter tempo para olhar para ela. Vai ter tempo. E tu vai ter os instrumentos, as ferramentas. A convivência é interessante, né? Porque fazer retiro sozinho não é fácil, com gente também não, né? Porque tu tem... É muito próximo, né? Aquilo queima, porque é muito próximo. Eu fiz retiro com mais 2 pessoas.
um espaço muito pequeno. E tu via as pessoas de segunda a segunda, não tinha sábado, domingo e feriado, não tinha como te trancar em algum lugar, o único lugar que tinha porta era o banheiro. Vendo assim, o banheiro era desse tamanho, né? Então não dava nem para ficar muito tempo. Então tu tem, na verdade, pouco espaço para manobrar. Então esse ponto de fazer retiro junto, ele é difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que é o melhor jeito. Porque tu não tem como esconder nada, né? Porque tu tá, qualquer coisa que tu faz, o outro tá olhando, né? Aí tu pensa, não, agora eu tô fazendo não sei o que, o outro olha, passa por ti, nem olha pra ti direito, né? Aí tu vê que tu não consegue, aí tu vê, mano, onde é que eu tava com a cabeça quando eu tava fazendo isso? Aí tu começa a te dar conta disso, entende? Então fazer retiro junto é legal nesse sentido porque tu não consegue sustentar nada. A gente até consegue sustentar por 1 mês, 2 meses, agora 1 ano inteiro tu não consegue, todo dia. Então começa a cair, né? Começa a cair as máscaras, as identidades, elas começam a ficar mais visíveis, né? Aí tu tem momentos difíceis de convivência, com certeza tu tem, porque é muito próxima, né? Mas tu tem momentos, aí tu tem, por outro lado, tu tem momentos bons, porque tu tem um companheirismo também que surge muito forte. Então, eu acho bom. Eu acho bom fazer junto porque pelo seguinte, porque quando a gente sai, a gente está o tempo inteiro em contato com outras pessoas. Tu também evita a possibilidade de criar uma bolha muito isolada, de que quando tu sai, tu pode te sentir um ET no meio das pessoas, né? Como tu tem esse processo de convivência lá dentro, próximo, aquilo vai ficando mais fácil também, né? De tu, na verdade, quando saiu, esse impacto da relação não ser tão forte. Porque tu tem o tempo inteiro um outro para te balizar nesse sentido, né? Aí tu pode também treinar várias vezes, né? Como olhar para isso. Aí isso ajuda bastante. O caminho espiritual, ele pode ser... é mais ou menos assim, como é que a gente entra no caminho espiritual, né? Vamos pensar assim, um ponto. O que pode fazer a pessoa ser tocada a procurar alguma outra coisa? Então eu lembro assim, por exemplo, no meu tempo de faculdade, eu estudei sociologia. Aí tu começa a estudar o quê? Capitalismo, da nossa sociedade, né? Tu não vai estudar outra coisa. Tu estuda o capitalismo, tu vai estudar também outras sociedades, sociedades indígenas, sociedades tribais, muitas sociedades diferentes, na antropologia, né? Sistemas políticos, sistemas econômicos, tu vai olhando para aquilo tudo, né? Tu vê que aquilo é um super jogo. Aí tu começa a ver muitas reivindicações que surgem dentro do nosso país, por exemplo. Como educação, como saúde, como desenvolvimento, com muitas coisas que a gente aspira, né? Aí tu para por um momento e tu pensa, ok, é isso. Aí tu começa a olhar para aqueles países que já alcançaram isso. Tu vai assim, Suécia, Suíça, Noruega, tu vai Japão, países que aparentemente têm tudo. Aí tu olha, será que eles estão melhores do que nós? Será que eles... Porque aí tu começa a olhar, mas por que eles têm depressão? Por que eles têm suicídio? Por que pessoas que aparentemente têm tudo têm problemas? Muitos problemas. Vão em terapeutas, muitos psiquiatras, terapia e coisas que não terminam nunca, né? Então, porque aparentemente a pessoa tem tudo, materialmente, ou seja, materialmente eu digo no sentido daquilo que é o limite da visão da nossa sociedade, né? Do mundo material, de consumo. Por que mesmo pessoas que têm aquilo, ainda assim parece que falta alguma coisa? O que está faltando? Por que mesmo que eu consiga as coisas, eu fico sempre com uma sensação de que está faltando alguma coisa? Nunca está bom. Aí a gente faz esforço, consegue alguma coisa, e daqui a pouco tu consegue aquilo, o jogo é tão neurótico que já te impulsiona para procurar alguma outra coisa. Então felicidade é como se fosse alguma coisa que tu olha para o horizonte, que mesmo que tu caminhe, que tu ande, tu nunca chega perto, tu nunca consegue pegar. É sempre alguma coisa que vem depois. É sempre uma corrida, né? Só que não tem fim. Essa é a roda. Tu anda e não sai do lugar. Tu até pode ter a sensação que tu avança um pouco, mas aquilo que tu avança, que tu consegue, daqui a pouco tu perde. Aí tu começa a te dar conta, bom, mas e aí? Será que não tem nada além disso, né? Nada além disso. Aí tu vê os esforços das pessoas para fazerem outras coisas, né? Os movimentos sociais e muitos movimentos de transformação. E eu vi, assim, por exemplo, movimentos sociais, muitos deles com uma coisa um pouco carrancuda, né? De ter que eleger um inimigo, fazer um esforço tremendo de derrubar o inimigo para então chegar lá e fazer diferente. Aí tu vê, a pessoa que quer fazer paz, começa pela guerra. Não tem sentido, né?
Aí tu quer produzir o bem-estar das pessoas, da sociedade, e tu começa apertando o pescoço delas. Aí tu vê, pá, e aí como é que funciona então? Aí tu começa a te dar conta o quê? Que tem coisas internas que não estão bem resolvidas, né? Tem um mundo interno, mais ou menos isso. Aí quando tu começa a te perguntar como é que o mundo interno funciona, que tu te dá conta de que simplesmente ficar correndo atrás das coisas não vai te levar a um lugar muito longe. Pô, mas internamente como é que funciona? E por que eu sofro? Por que eu tenho depressão? Por que às vezes eu fico me sentindo mal? Por que isso acontece assim? Como é que meus pensamentos funcionam? Por que eu não consigo parar a minha mente? Então isso eu acho que hoje é cada vez mais enlouquecido, porque tem tanto estímulo, tanta coisa. A gente até estava comentando hoje, né, dos jovens que às vezes estão com 2 telefones ao mesmo tempo. Estão com fone de ouvido no Facebook, não sei o que, completamente alucinados, numa velocidade interminável. Então tu tá assim muito rápido. Né? Às vezes a pessoa, não, mas eu quero parar um pouco, e não consegue, porque aquele turbilhão segue, né? Aí tu te dá conta que tu tem um mundo interno que tu não sabe lidar direito. Então isso é muito interessante. Então quando tu começa a te dar conta disso, aí tu começa a procurar respostas para essas perguntas, ou mais perguntas. Aí o caminho espiritual surge, na verdade, como um conjunto de respostas ou de indicações, na verdade, é melhor assim, porque é melhor a pessoa, ela mesma se dar conta do que vir alguém te dizer. É melhor ela mesma descobrir isso, né? Então, na verdade, tu vai encontrar pessoas que já se fizeram essas perguntas, que já encontraram essas respostas, e tu vai te aproximar delas, desse conjunto de ensinamentos, que a gente pode chamar, ou de respostas e perguntas, e tu vai te aproximar daquilo e vai começar a praticar. Aí isso pode se configurar como um caminho espiritual, vamos supor, né? Porque um retiro desses é como se fosse um treinamento da mente, né? Tu vai lá lidar com a tua mente, com as tuas emoções. Ele não é uma coisa espiritual. Porque a gente tem a sensação de que o mundo espiritual é uma coisa diferente da vida, né? Então, na verdade, o mundo espiritual, a prática espiritual num retiro, ela vai te oferecer mais as palavras que podem vir dentro do contexto religioso. Mas o que tu vai fazer lá dentro é um processo completamente prático que diz respeito a lidar com as emoções. Aí tu vai lá ver como é que tu fica com raiva, como é que tu fica com desejo, como é que tu fica com inveja, como é que tu fica com orgulho. Como é que isso funciona? Como é que eu fico preso? Como é que eu ultrapasso? Como é que a minha mente funciona? Como é que quando eu tenho um pensamento, o meu corpo reage de um jeito, a minha energia de outro? Por que é tão difícil aspirar a felicidade das pessoas? Eu até tento, mas às vezes eu não consigo. Por que eu não consigo? Então tu vai lá olhar para essas coisas, olhar para o que realmente importa. Aí tu olha, onde é que está todo mundo andando nessa loucura da vida, né? Onde é que isso vai dar? Será que alguém descobriu alguma coisa profunda dentro disso? Então, na verdade, tu tem um monte de perguntas, meio sem respostas. Tu está lá dentro com um espaço grande, justamente para tu treinar o olhar sobre essas respostas e sobre a tua própria mente. Como é que a tua mente funciona? É como se fosse um laboratório da mente, um laboratório das emoções, dos pensamentos, né? E os diferentes ensinamentos é como se fossem instruções que te ajudam nesse sentido. Mas não são coisas religiosas, espirituais, são coisas práticas, porque na verdade são métodos que vão te ajudar a andar melhor na vida, no mundo, em relação com as pessoas, né? É um processo muito mais de crescimento e amadurecimento da visão, de melhora, do que qualquer outra coisa. Então não vai lá para chegar no céu, para chegar em terra pura, física, né? Vai lá para treinar o olhar mais benigno, mais benéfico. E na verdade tu faz o retiro para poder sair do retiro, né? Porque o ponto último sempre é ação no mundo. Então na verdade tu vai lá treinar, estabilizar uma visão melhor sobre como agir no mundo. Tu vai lá ter um treinamento contínuo, um intensivo, sobre como treinar a mente para ela andar melhor no mundo. A gente poder fazer isso acontecer melhor. Então a gente sai, está lá dentro aspirando, avançar nesse sentido, para quando sair e encontrar as pessoas lá de fora, poder andar melhor, fazer ação no mundo. E também conseguir fazer com que isso alcance mais pessoas. Então isso é interessante, porque uma coisa que eu tenho visto, que eu não imaginava, é como que a religiosidade pode travar as pessoas, né? Eu me dou conta muito disso, porque depois de uma experiência dessas, as pessoas acham que como se eu fosse uma pessoa muito religiosa. Aí, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim, mas quando é que foi que você começou a sua vida religiosa? Fiquei pensando, caramba, eu nunca pensei nisso, né? Eu nunca achei que a minha vida fosse religiosa. Mas as pessoas têm essa visão, entende? Eu nunca pensei nisso. Então é muito melhor a gente não tentar fazer isso. Então eu tenho... Assim, meu desafio tem sido tentar
não assim, usar assim, menos palavras budistas, ou falar de um modo mais aberto, ter um comportamento mais aberto, para não criar uma separação, não criar uma barreira, porque isso assusta. Aí tu chega num lugar, tu fala budismo, aí as pessoas já dão um nascimento congelado dentro daquilo. Quando elas fazem isso, elas já têm um conjunto de expectativas que elas esperam que tu responda ali dentro. Tu já não pode fazer. Aí tu faz alguma outra coisa que não está dentro daquele congelamento que a pessoa te jogou. Nossa, mas você está fazendo isso. Aí já fica uma coisa descabida, entende? Porque a pessoa te congelou, não te deu conta. Bom, quando a gente estava... Acho que nem todo mundo sabe, não sei se vocês sabem, que eu fiz retiro com a Cláudia, né? Que era minha companheira. E quando eu entrei em retiro, na verdade, quando a gente começou a namorar, só eu ia entrar em retiro, ela não. Aí assim, não estava bem, né? Porque não é fácil, né? Desgostava, mas só eu entrar. Aí, lá pelas tantas, o Lama convidou ela para entrar em retiro. Aí, eu achei horrível aquilo, cara. Achei horrível. Porque o que eu estava fazendo? Eu estava vendo aquele texto Extraindo a Essência Vital, né? Do John Rinpoche. Aí diz assim, se afaste de tudo, de todo mundo, abandone isso, abandone aquilo, suba para a montanha, fique isolado, medite como os yogis do passado. Claro, aí vai a namorada junto. Então tem um lado interessante de tu fazer retiro junto, que é que tu vê toda a neurose que é um relacionamento. Toda a neurose. E é muito neurótico, pessoal, é muito neurótico. Porque é sempre um jogo, né? É um jogo de sedução. Aí tu faz alguma coisa... Aí tu joga a isca. E será que ela vai olhar que eu fiz isso? Será que ela vai dizer tal coisa? Aí tu faz alguma coisa, assim, aí tu faz uma bajulação indireta, né, em cima da pessoa para que ela responda alguma outra coisa, que não sei o que não sei o que. Aí tu vê o tempo inteiro essa neurose acontecendo, né? Então isso é muito bom, porque tu tem um ambiente que de repente tu para, tipo, pô, mas onde é que eu tô com a cabeça? Onde é que eu tô girando a minha mente, né? Aí tu te dá conta, não, mas isso aqui eu tô dentro desse jogo. Então tu tem um espaço melhor para olhar para essas neuroses todas, né, no relacionamento. Aí tem um momento que tu tá no reino dos deuses, assim, nossa, que coisa ótima. Aí daqui a pouco tu quer pular no pescoço da pessoa. Aí tu pensa, como é que pode? Não mudou nada. Mas mudou tudo. Com emergência, né? Muito interessante. Aí daqui a pouco tu tá cansado, tu olha pra pessoa, assim, aí tu tá carente, não, mas eu preciso dela, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, não dá mais, não sei o quê. Aí de repente tu começa a competir, né? Não, hoje eu vou não sei o quê, você não. Aí tu vê toda a neurose. Então isso é um ponto muito interessante. Por outro lado, tu vê também o limite disso, né? O limite da neurose. Então é um super laboratório, como se fosse uma plataforma de observação. Então, como uma das coisas mais intensas que tem na vida é justamente casamento, né? É uma coisa ótima de se fazer. Por outro lado, também tu tem aí pensar, foi só isso? Não, teve um companheirismo muito forte também. De se ajudar, né? Porque ainda que não tinha bate-papo, não tinha conversa, a gente dormia cada um no seu zabuton, né? Não tinha afetividade nesse sentido, né? Então tinha um olhar de cuidado um com o outro, né? Então isso é uma coisa interessante. Então isso ajudou em momentos difíceis, assim, mesmo que a pessoa não falasse nada, tu tinha um apoio emocional também. Olha como é difícil. Na nossa cultura, tu dizer relaxar sempre é descansar, né? Não, relaxa, então tá. Mas não é isso. É um relaxar, na verdade, é tu soltar o controle. Porque a gente tá sempre um pouco tenso, né? Eu tô olhando agora, são 9h04, acho que eu já passei do horário, né? É assim, é sempre um pouco tenso. E depois eu vou fazer o quê? E amanhã? Não, amanhã eu tenho que acordar a tal hora, fazer tal coisa, ir para tal lugar, depois eu tenho isso, tenho aquilo. Sempre um pouco tenso. O que tu vai fazer assim, ó? Tu vai parar, relaxar. Aí vai surgir essa bolha, ela vai surgir, ela é intensa, ela pode doer, ela pode preocupar, ela pode tudo. Tu para, tu relaxa. Sem controle. De repente ela... Pronto. Mas se a gente só consegue fazer isso, a gente relaxar o controle. Então, na verdade, a meditação é muito mais a gente parar e relaxar. Mas é um relaxar que tu mantém a mente aberta, aí tu relaxa. Aí os pensamentos vêm, tu pode até te observar, olha, agora eu estou pensando sobre isso. Mas se tu começar a ficar gerando um processo muito terapêutico, muito discursivo em cima, aquilo não tem fim, né? Não tem fim. Tem muito mais tu parar e relaxar. Aí vem e vai. Então é como se fosse um fluxo, assim, que tu não sabe nem explicar direito como é que é. É tipo ver filme em 3D.
né? Que tu vem assim, vê aquelas imagens, tu fica parado, e aquilo vem, aquilo vai, como se fosse um vulto, assim, uma coisa que vem, que vai, que vem, que vai. Então a gente avança não porque está tudo bem, mas porque tu teve uma sucessão de crises, uma depois da outra, olhando como é que a crise surge, como é que ela cessa, porque a crise cessa, isso é bom de a gente olhar. Então a gente olha para crises do passado, que pareciam horríveis, assim, na época a gente vivia elas, aí aquilo passou, e tu pensa, como é que pode? Onde é que foi? Né? Como é que eu fiquei tanto tempo naquela coisa, enrolado e não conseguia ver além? Né? Como é que pode? Aí de repente aquilo passa, não sabe nem como passou, mas passou. Agora tem outras, né? Que as que a gente tem agora. Mas daqui a um tempo a gente vai olhar para essas de agora já com outros olhos, é sempre assim. Então esse olhar em perspectiva nos ajuda. Se a gente vê que coisas que a gente estava preso se dissolveram, não se sabe nem como, e hoje tem outras que a gente não está conseguindo lidar, mas que com certeza vão com o tempo, né? Que nada perdura por muito tempo, né? Ainda mais hoje. Ainda mais hoje. Isso é bem interessante.